Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje vamos falar aí de alguns detalhes sobre o capítulo 1061 de One Piece, um capítulo que, cara, pode ser o preparativo para uma série incrível, um arco impressionante em One Piece, cara, promete muito assim, pelo menos ao meu ponto de vista, embora eu acho que eu tô exagerando um pouco, a gente vai falar sobre isso aí durante aí esse vídeo, beleza? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, primeiramente eu queria começar falando sobre a capa, né, desse capítulo aqui, porque aparentemente, né, a galera aí do Caesar Clown e os filhos do Judge conseguiram escapar lá de Wally Cake Chateau, né? Não necessariamente de toda a Totland, mas é interessante aí de ver que a galera conseguiu já fazer um feito e tanto, né? Driblar ali o Oven e o Katakuri, né? De uma vez só, praticamente. Mas eles ainda tem que sair dali. E eu acho que isso aqui vai terminar em algum momento com o Caesar Clown encontrando o Judge, sabe? Eu acho que vai ser um dos momentos mais legais aí dessa história toda. E, claro, vale citar que isso aqui já é um paralelo com o que tá rolando agora no mangá, né? Porque a gente teve aqui nesse capítulo o encontro com o Caesar Clown e companhia. Então, assim, é bem legal de ver que tá tudo meio misturado, né? A parte de ciência, tecnologias e tal. Tá tudo aqui conectado, achei bem interessante isso. E bom, falando sobre o conteúdo do mangá, eu queria começar falando aqui algumas coisas a respeito desse lado da ciência, que foi bastante trabalhado aqui durante esse arco, tá? Por quê? A gente começa, né, com um ataque de um megalodon mecânico, robótico, sobre o Sunny, né? O Sunny, que foi criado pelo Frank, e o Frank a gente sabe que ele teve algumas atualizações, alguns upgrades lá durante o time skip, com base em alguns projetos do Vegapunk, mas eram projetos assim de muitos anos atrás, sabe? Era um outro Vegapunk com uma outra mentalidade, sabe? Era um negócio assim bem mais antiquado, vamos dizer assim, né? E ficou bem claro no início desse capítulo o quão a tecnologia do Frank é obsoleta em comparação com o Vegapunk, saca? Enquanto o cara tem ali uma embarcação, né, que funciona bem, faz o seu trabalho, a gente elogia tanto o Sunny, né, que ele é poderoso, ele é versátil, ele tem várias coisas interessantes ali nele, vários recursos, né? Cara, comparado com o Megalodon do Vegapunk, ele não fez nada, sabe? Eu tava até falando, pô, o Sunny é praticamente um barquinho de brinquedo numa piscina, numa banheira, sabe? É bizarro. Não tem como comparar o Sunny com o que tá acontecendo em volta, sabe? O tubarão era uma coisa muito fora da curva. O robozão que depois aparece e destrói o tubarão é uma coisa mais absurda que o próprio Sunny, sabe? Então, assim, o Vegapunk tá muito à frente em questão de tecnologia. E esse arco que está se desenvolvendo agora pode ser a chance perfeita para vermos upgrades no Frank que deixem ele mais poderoso. Não só ele, como o próprio Sunny, inclusive, pode ficar bastante poderoso aí depois desse arco, tá? Porque ocasionalmente eu acredito que o Frank vai ter acesso à tecnologia do Vegapunk ou vice-versa. O Vegapunk que vai ter contato com a tecnologia do Frank vai fazer algumas modificações ou dar algumas ideias, quem sabe, para o Frank poder atualizar, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Talvez ele até reconheça a tecnologia antiga dele, né? Porque vale citar que o Frank, ele adaptou, na verdade, a tecnologia do Vegapunk para funcionar com refrigerante, né? Que é uma característica do próprio Frank. Então talvez o Vegapunk reconheça a tecnologia dele, mas perceba que teve algumas liberdades criativas por parte do Frank, né? Seria muito interessante. Mas sobre esse lance da tecnologia e ciência, vale citar que não é só o Frank, tá? Ele não é o único Mugiwara que precisa de alguma coisa tecnológica, ou mecânica, ou biológica nos seus projetos, tá? E isso é muito importante, porque vários chapéus de palha têm alguma conexão científica com o Vegapunk, tá? Então vale a pena ficar de olho pra ter uma noção aqui do que aonde o Vegapunk pode bufar os chapéus de palha. Claro, eu vou ser bem realista, bem pé no chão aqui, e dizer que nem todo mundo realmente tem chance de sofrer upgrades por parte do Vegapunk. Mas todos os que têm chance podem sofrer upgrades bem legais.
Por exemplo, vamos começar aqui com o mais básico, que é a Nami. A Nami, ela tem um bastão climático, aquela ali é uma tecnologia climática, e o Vegapunk eu imagino que ele já deve ter alguma versão melhorada, algum projeto 3.0, 7.0 desse bastão climático aí que deixa ele mais bolado. Vale citar que a Nami não tem só agora um bastão tecnológico, mas também tem a alma dos Zeus no equipamento, né? E pode ser que a gente veja talvez aí o Vegapunk mostrando aquela tecnologia de colocar os animais nas armas, ou as armas dos animais, eu não tô lembrado agora qual é a ordem, que o Vegapunk, se eu não me engano, acho que foi ele que projetou aquela tecnologia dos bichos, né, que viram armas e tal, ou vice-versa. E pode ser que a gente veja isso aqui acontecendo, sabe? Ele pode parar ali pra ver o bastão da Nami, olha só, parece com a minha tecnologia aqui, né, embora, né, dê pra fazer algumas melhorias aí e tal, quem sabe, pode ser, né, pode ser. A mesma coisa vale para o Usopp. No caso do Usopp é bem interessante, porque ele sempre foi um cara muito inventivo, né? Ele não é super tecnológico, mas ele é o cara que ele cria geringonças, na verdade, né? Ele sempre foi assim desde o início de One Piece. Ele é muito mecânico assim, né? Ele muito faz tudo, vamos dizer assim, o Usopp. E um ponto fraco que ele tem bastante, eu acho que a tecnologia do Vegapunk pode ajudar nesse ponto, é que talvez ele possa ter algumas coisas que façam ele rivalizar no corpo a corpo com pessoas mais fortes. Que é uma coisa que eu sinto que o Usopp tá precisando, sabe? Ele é um bom atirador, um excelente atirador. Ele tem algumas plantas que talvez ele até possa pegar algumas plantas novas aqui com o Vegapunk, já que ele também mexe com esse campo biológico e químico. Então pode ser que o Vegapunk possa de alguma forma aí ter algumas plantas modificadas e o Usopp ter acesso a essas plantas, poder utilizar no futuro. Mas eu acho que ele vai ter algumas geringonças assim como atualização, sabe? Alguns projetos aleatórios assim do Vegapunk que ele pode utilizar no futuro. Talvez até para buffar, melhorar a questão dele ser um atirador mais eficiente também, por que não, né? Uma mira melhor, talvez um estilingue mais bolado, sabe? Alguma coisa nesse sentido assim, ou ainda alguma coisa que realmente ajude ele no corpo a corpo, que é um grande problema que o Usopp tem, sabe? Eu sinto que ele precisa de um upgrade nesse ponto, sabe? Ele precisa nivelar o ponto fraco dele, sabe? É uma coisa que eu sinto que o Usopp ele é muito bom atirador, mas ele é muito fraco como guerreiro mesmo, sabe? Corpo a corpo. Falta um pouco disso nele. A mesma coisa vale para o Chopper, né? O Chopper ele tem a tecnologia das Rumble Balls, né? Das bolinhas ali, que ele pode adicionar ali diversos efeitos de transformação diferentes nele, né? Ele pode meio que modificar a transformação da própria Akuma no Mi dele, né? E pode ser que o Vegapunk ajude ele nisso, né? Porque o Vegapunk ele trabalhou com Akumas no Mi também. Vale citar que aquela fruta do Momonosuke era um projeto do Vegapunk. Então ele tem acesso, ele sabe mexer com Akumas no Mi. E quem sabe o Vegapunk possa até fazer um upgrade em como o Chopper utiliza os poderes dele. Pode ser. Imagina que agora o Chopper não precise mais, por exemplo, das Rumble Balls, né, para fins de transformação e de controle, né, essas coisas. Pode ser que ele consiga controlar a transformação dele livremente agora, sabe? Por causa de alguma coisa que o Vegapunk mexa ali nele, sabe? Daria pra fazer algo nesse sentido também, seria muito interessante, tá? Claro, tem o próprio Franky, como eu já falei, tanto o Franky quanto o Sunny, eles podem aí sofrer um upgrade nervoso, né? O Franky é muito mais tecnológico que qualquer um ali da embarcação. Então assim, ele tem contato direto, ele tem uma conexão com o Vegapunk, né? Tanto pela questão do corpo dele, da tecnologia que ele tem, que ele adaptou para funcionar com refrigerante e tal. Tem muita coisa ali do Vegapunk nisso, sabe? Eu acho que, inevitavelmente, eu acho que o Franky de todos, eu acho que é o que vai realmente sofrer algum upgrade, mesmo que pequeno, mas ele deve ter alguma coisa. E o Sunny eu gostaria que tivesse também algum upgrade, porque deu pra ver que daqui pra frente o Sunny precisa ser melhor, sabe? Ele precisa ser algo além. E talvez a gente veja isso aí, tá acontecendo. Mas eu também queria falar sobre o Sandy. Pois é, o Sandy, ele fisicamente, ele é um experimento vivo, né? Então, assim, é muito interessante a situação do Sandy, porque o Judge, né, ele já tinha essas ideias, assim, de criar super soldados lá na época que ele trabalhava com o Vegapunk, sabe?
E talvez o Vegapunk, agora que ele tá aí mexendo com serafins, né? Aparentemente ele mexe aí com alguns corpos, né? Ele consegue fazer alguns corpos diferenciados e tal. Pode ser um momento legal pra ele estudar o Sanji também, tá? E não só isso, pode resultar duas coisas daqui. Ele pode fazer um upgrade para o Sanji, um upgrade direto. Ou o Sanji pode pegar alguma tecnologia do Vegapunk lá, que deixa ele mais boladão também. Ou ainda pode ser que o Vegapunk reconheça a tecnologia do Sanji e fale pra ele, diga a ele que ainda tem espaço para mais melhorias, que ele ainda pode ser mais poderoso. Que eu imagino que é o caso, porque realmente o Sanji, ele, na minha humilde opinião, ele tá um pouco atrás em relação ao Luffy, ao Luffy principalmente, óbvio, né, mas o Zoro também, sabe? E eu acho que ter uma melhoria aqui seria muito interessante pra ele, cara. Ou ele descobrir que ele pode despertar alguma coisa lá na frente, né? Porque, como a gente também vai falar mais pra frente aí, tem uma batalha que tá prestes a acontecer e os Chapéus de Palha vão ter que fazer parte dali e eles vão precisar de umas melhorias aí, vão precisar de uns upgrades pra ontem, sabe? Eles precisam realmente correr contra o tempo em relação a isso. Uma outra coisa que também tem que ser comentado aqui, né? Sobre o Megalodonte lá, né? O Megalodon de metal ali, né? De ferro. Que, cara, é louco, cara. Aquele bicho é muito forte, é uma disparidade, assim. Dá pra ver bem claramente o quão a tecnologia do Vegapunk está acima da do Franky, sabe? O Sunny praticamente não fez nada, o Sunny não pôde correr do tubarão. O tubarão tinha armas muito mais poderosas que o Sunny, conseguiu capotar o Sunny, sabe? A criatura ali consegue pensar, ela tem mira, ela tem torpedo, ela tem canhão, o bicho faz tudo, mano. É insano esse tubarão aí, e é gigantesco, né? Se falhar todas as armas, ele ainda pode funcionar como um tubarão de fato, né? Ainda tem essa pegadinha aí. Então, assim, mano, é muito insano. Realmente é um bicho que tá muito fora da curva. E isso mostra a extensão, sabe? O abismo que existe entre a tecnologia do Franky e a tecnologia do Vegapunk, sacou? Muito interessante de se comentar isso daqui também, tá? Além disso, a gente também tem aqui como é que fala? O pessoal aí da G14, né? Foi mostrado aí a G14, a base da marinha, que fica próxima a Egghead, que fica próxima à ilha ali do Vegapunk. E a gente vê aqui algumas pessoas do passado, né, e tal, como a Tashig aqui. Achei bem legal de ver o retorno dela. Ela não parece estar com o Smoker, o que me chamou bastante a atenção, né? E a gente vê aqui também as crianças, né, que tinham sido feito parte lá do experimento bizarro do Caesar Clown, e elas estão conseguindo de alguma forma, pelo que eu entendi aqui nas falas, retroceder a transformação delas, né? E aparentemente o Vegapunk fez ali algum medicamento que fez com que as crianças conseguissem gradualmente voltarem ao normal. Elas estão encolhendo aos pouquinhos, né? Isso é uma parada muito interessante. Isso mostra também, a gente já teve aqui o Tubarão mostrando o disparelho tecnológico do Vegapunk em relação ao Franky. E em questão de biologia e química, pô, o Vegapunk também tá muito à frente do Chopper, sacou? É assim, cara, é um negócio assim. Esse capítulo mostra muito quão à frente o Vegapunk tá em relação a qualquer um, sacou? É realmente um negócio desleal, assim, tá ligado? É um nível muito acima que o Vegapunk tá em questão de ciência, sacou? Muito louco, realmente me deixa muito impressionado esses momentos, sabe? Revendo aqui com vocês e tal, achei bem interessante de comentar. Outra coisa também é sobre a galera que tá aqui nessa ilha, né? Porque tem a Tashig, né, da marinha, tem a comandante da base G14, que é a vice-almirante Doll, né? E ela parece ser uma gótica boladona e tal, que faz sentido com a nota que teve lá de que o nome dela significa algo como corvo selvagem. Ela parece ser uma pessoa meio noturna, assim, né? Tem aqui o pessoal da SWORD aparecendo também, né? A gente tem aqui alguns integrantes dele, como por exemplo o Helmeppo, né? Porque o Kobe já fazia parte, então a gente esperava que o Helmeppo já fizesse parte mesmo. E ele tá aqui como capitão de fragata, né? Do quartel-general da marinha e fazendo parte aí da SWORD. Tem uma comandante também, que é a tal da Hibari, ela também faz parte da SWORD. Eu não tô lembrado dela, se eu vi ela em algum lugar, eu juro que eu não estou lembrando. Juro pra vocês que eu não lembro mesmo quem é ela. Basicamente que é a tal da Cotovia, né, como traduziram aí o nome dela. Que eu acho horroroso, horroroso alguém se chamar Cotovia, pelo amor de Deus.
Mas enfim, ela também tem alguma relação aqui com o Kobe também. Então já são mais 2 integrantes aí da SWORD, e tem mais um que é um cara que aparentemente manda nessa galera aqui, né? Que é o Prince Gruss, que ele é um contra-almirante de base da marinha. E ele faz parte da SWORD, ele parece estar um nível acima, né, do Helmeppo e da Hibari também. Isso é algo muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Uma coisa também diferenciada aqui é que esse Prince, ele não é burro, né? O Helmeppo, ele tá desesperado, querendo juntar um monte de marinheiro pra invadir Hashinozu, pra resgatar o Kobe do Barba Negra, né? Mas o Prince, ele é um pouco mais sangue frio. Até a Hibari apoia ali o Helmeppo e tal, mas o Prince, ele é mais calmo, mais centrado. Ele, cara, o lugar se chama Colmeia por uma razão, né? Hashinozu significa colmeia em japonês, eu acho. E basicamente aqui ele fala, cara, é muita gente lá, tem muito pirata, piratas preparados para lidar com uma invasão da marinha. A gente tem que usar a cabeça pra resgatar o Kobe, não pode ir de qualquer jeito não. Só juntar meia dúzia de gente pra buscar vingança contra o Barba Negra não funciona. Vídeo que aconteceu inclusive com o Barba Branca, né? Vale citar aqui que a galera os remanescentes lá do bando do Barba Branca tentou fazer a mesma coisa, né? Buscar vingancinha com o Tite, e não foi muito legal não foi muito inteligente não. E vale citar também que ele comentou aqui sobre o X-Drake, né? Que eles perderam o contato completamente com o X-Drake, não sabemos o paradeiro do Drake, e eu não me lembro dele ter morrido, eu não me lembro dele ter falecido lá em Onigashima, tá? Então, bom, eu acho que o X-Drake tá vivo, mas ele ainda deve estar de molho aí, eventualmente, creio eu, tá bom? Enfim. Depois a gente tem aqui a Jory Bone, né? E cara, que Jory Bone, hein? Meu amigo, que senhora Jory Bone nós temos aqui. Bom, nós temos aqui ela falando com o Ruffy, né? Onde ela comenta sobre o fato de que o Ruffy tá diferente do cartaz, né? Que ele tava de cabelo branco lá e tal. E o Ruffy manda pra ela aqui uma frase que é assim: ah, aquilo é só como eu fico quando estou totalmente livre. Isso foi meio diferente, meio inesperado pra mim, porque parece que aquilo ali ele só ativa aquela transformação do Nika em um momento muito específico, né? Então o Ruffy ele não consegue utilizar totalmente aquela transformação, pelo que deu a entender aqui, né? E esse negócio dele se sentir, né, quando ele está totalmente livre, é interessante, né? Porque o Nika, ele traz esse negócio da liberdade, né? Então é muito interessante, ele tem que se sentir totalmente livre para ativar esse modo Nika também. É algo bem interessante mesmo. Além disso, a gente também tem que levar em conta aqui que a Jory Bone provavelmente está aqui porque ela quer dar um jeito de fazer o Kuma voltar a ser humano, né? Pelo menos em questão de consciência, caso não dê para fazer fisicamente. E, bom, ela tem 2 caminhos para fazer isso, né? Ela pode ter ido para a Egghead para roubar alguma tecnologia do Vegapunk que ajude a trazer o Kuma de volta, ou ela pode estar tentando se comunicar com o Vegapunk, chegar nele para poder falar com ele sobre o Kuma, né? Para saber se tem algum jeito de trazer o cara de volta, né? Talvez tenha algum jeito aí. E olha, se o Kuma lutar contra alguém, estando consciente de novo, meu amigo, sai da frente, hein? Porque o cara com aquela Akuma no Mi dele é roubado. O Kuma pode acabar com uma guerra, na moral, mano, com a fruta dele. É muito forte aquela fruta do Kuma. E o próprio Kuma, inclusive, já era muito forte sem a fruta. Ele é muito rápido, muito forte. Ele é resistente, o cara faz um monte de coisa. Então, assim, sem a fruta. Então, assim, é algo a ficar de olho, cara. O Kuma voltar pelo menos a consciência humana dele é uma possibilidade assustadora para quem for enfrentá-lo, tá? Fica aí já a menção, tá? Depois, a gente tem aqui uma visão interessante, que é a visão da ilha Egghead, né? Que a Jory Bone fala aqui nesse capítulo. E, cara, o formato dessa ilha chama um pouco a atenção. Tudo bem que a gente não tem uma noção totalmente clara da ilha, porque ela tá ali com algumas nuvens na frente, tá meio sombreado também. Então a gente não tem uma noção 100% de como é a ilha, tá? Mas o topo da ilha é o que chama bastante atenção, porque a gente vê ali que parece que ela tem algo aberto, ela é uma espécie de esfera aberta, né?
me lembra um bicho do Super Mario, eu não esqueci o nome dele, sempre esqueço o nome desse bicho. Ele é tipo uma bola, assim, com uma boca que fica acorrentado. E lembra bastante esse bicho de boca aberta. E ele tem uma espécie de auréola quebrada, assim, passando em volta, assim, né? Bem interessante ali no topo da ilha. Não sei se essa coisa aí, se essa auréola tá flutuando ali em volta, porque a imagem dá a entender que sim. Mas talvez esteja presa a parte de cima ali da esfera partida. E a parte de baixo da esfera, né? Como se fosse ali, fazendo ali com a parte aberta, né? Como se fosse uma boca. Tem algumas árvores saindo dali e tal. Então ele passa alguma coisa tecnológica, mas ao mesmo tempo a gente vê que existe algo natural ainda na ilha, né? A ilha tem coqueiros, né? Deu pra ver ali uns coqueirinhos embaixo. Tem algumas plantas ali ainda. E interessante, porque fala que é uma ilha 500 anos no futuro, praticamente, né? Então, assim, é muito interessante de ver que o formato dela não parece ser tão futurista, com exceção do que tá ali no topo, sabe? Ela parece ser uma ilha razoavelmente normal até certo ponto, sabe? É bem curioso. Também vale citar que isso aqui pode ser uma aeronave, talvez aí uma nave dos antigos, pode ser. Vale citar em One Piece que várias tecnologias que nós conhecemos na obra são engenharia reversa, né, da tecnologia do povo da Lua, né? E pra quem não lembra, naquela história do Enel, que a gente vê um doutor, que ele faz ali uns robozinhos e manda eles pra Lua, a gente vê que o cara, quando os robozinhos chegam lá na Lua, tem toda aquela história com o Enel, eles encontram outros robozinhos que são, assim, a cara deles, saca? Lá na Lua. Então o velhinho lá que redescobriu, vamos dizer assim, a tecnologia desses robozinhos, ele se baseou em algo que já existia. Esse projeto já existia dos robozinhos lá, né? Na Lua. Então, assim, muita coisa tecnológica que a gente vê em One Piece é uma versão meio primitiva, vamos dizer assim, uma versão desatualizada, uma engenharia reversa do que já tem lá na Lua, sacou? E talvez o Vegapunk ele tenha muito disso, sabe? Ele tenha pego algumas tecnologias dessas e foi explorando, fazendo algumas coisas novas, né? Talvez ele tenha feito ali alguns projetos novos em cima da tecnologia que já existia também da Lua. É muito interessante, tem algumas possibilidades bem legais aí, cara, bem legais mesmo. Também vale citar esse negócio, né, de que dizem que a ilha tá 500 anos no futuro, porque a gente já viu algo parecido sobre o futuro sendo mencionado em One Piece, mais de uma vez, mas eu queria citar aqui um arco específico que fala a respeito disso, que é o arco da ilha Huluka, ou o arco da ilha Arco-Íris, né, que é um arco filler, que acontece lá entre Arabasta e Skypiea, e basicamente lá existe uma névoa, que se você atravessar com a sua embarcação, você vai parar em uma espécie de outro plano, onde existem lá várias embarcações encalhadas, né? Tanto do passado quanto do futuro de One Piece. E na questão específica do futuro, vai estar que tem uma cena que a Nicubin, ela olha lá, vê que tem um barco antigo lá e tem um barco meio futurista, né? E esse barco futurista é praticamente um foguete, sacou? E assim, o jeito, o design daquela embarcação lembra bastante essa tecnologia aí do tubarão, por exemplo. Tem um pouco desse tubarão aí, sabe? É uma coisa meio enlatada, assim, uma coisa meio parece um foguete mesmo, assim, o projeto. E pode ser que aquilo seja um spoiler do que viria a ser agora, né? Ou seja, o Oda aí dizendo lá atrás o que ia rolar lá na frente, como sempre. Tem esse paralelo aí ao One Piece, né? Sempre, de vez em quando eu sempre trago essas coisas aí falando sobre a obra. E aqui não foi diferente, cara. Eu acho que realmente aquilo ali, aquele arco, tinha alguma conexão com isso daqui. Aquela parte da embarcação sendo mostrada lá e tal. Eu acho que tinha alguma coisa a ver com esse momento aqui em One Piece. Já era o início do projeto lá do Oda sobre como apresentar essa parte futurista de One Piece na obra, sabe? Acho bem interessante fazer essa conexão, acho bem legal. Bom, e aí a gente tem aqui também, né, o Vegapunk aparecendo aí. Algo muito interessante, que ele tá num robozão aqui, né, que parece o Frank Shogun, só que é uma versão muito maior do Frank Shogun, inclusive. Até isso, né, até a questão lá do Frank Shogun é muito maior, é muito mais poderoso em algum grau do que a tecnologia do Frank, pra você ter uma ideia, né, de que realmente o Frank tá muito atrás aí do Vegapunk. E bom,
a gente vê aí a aparência do Vegapunk, né? A gente vê aí tem uma nota aqui que comenta, né, no mangá, que ele parece ser um homem velho falando, mas o corpo é de uma menina, né? De uma jovem, de uma mulher, que eu vi muita gente falando na internet que é a Nami, né? É a Nami científica, né? A Nami robô, a Nami androide, sei lá. E eu achei bem engraçado isso, porque realmente o Oda desenha as mulheres de One Piece bastante parecidas, e tem várias Namis, né? Tem várias mulheres que são muito parecidas com a Nami especificamente. Acho que é a Vivi, caramba, a Rebeca, lá de Dressrosa, né? Tem mais uma que eu não lembro agora, cara. Tem mais alguém que eu não tô lembrado agora. E agora tem essa mina aqui que parece também a Nami. Realmente, quando eu bati o olhar dela lembra muito a Nami. O corpo dela lembra um pouco a Nami um pouco mais antiga na história de One Piece também. Muito legal. E assim, eu acho que isso aí não é o corpo verdadeiro do Vegapunk, né? Porque o Vegapunk, ele tá ainda com voz de velho, né? A gente pode ver alguns detalhes na aparência ali, na roupa ali da personagem, que tá escrito ali aparentemente na roupa dela ali, Punk 02. Então parece que ela é uma versão, vamos dizer assim, um protótipo, alguma coisa desse tipo, um experimento lá do Vegapunk também. E tem uma espécie de radinho saindo ali da cabeça da mina, né? Tem uma espécie de aparelho de som ali saindo, que provavelmente deve ser da onde o Vegapunk tá falando. Pode ser, sabe? Então é bem interessante. E ela também me lembra, visualmente assim, de rosto, a filha do Shanks, que apareceu recentemente aí, Uta, eu acho, né? Que eu ainda não consegui ver o filme, eu tô muito bolado com essa parada, na moral. Tô revoltado com isso. Mas bom, então fica aí, cara. Cara, esse arco promete muito, talvez seja o arco de One Piece que mais promete. Mas eu acho que nem tudo precisa ser entregue, sabe? Eu acho que nem tudo vai realmente ficar aí sendo revelado pra gente, sabe? Questão de upgrades que os Mugiwaras podem sofrer. Eu acho que nem todo mundo vai sofrer esses upgrades que eu falei aqui no vídeo, tá? Eu acho que, na verdade, basicamente só o Frank mesmo. Talvez o Sandy. Eu acho que os outros não vão sofrer grandes coisas. Curioso pra ver a conexão dessa tecnologia do Vegapunk com o povo da Lua, né? Porque eu imagino que tem alguma coisa ali sim, parecido. E, cara, vamos ver como é que isso vai impactar o futuro de One Piece, cara. Porque realmente é um arco que tem grandes possibilidades mesmo, tá? Vamos ver aí como é que o Oda vai fazer esse negócio. Lembrando que, aparentemente, a princípio, One Piece está caminhando aí pro seu final, né? Um pouco repentino na minha opinião, mas é o que tem pra hoje, né? Então vamos lá. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!